guardando, sempre será Deus, te livrando até da morte, porque Ele está cuidando de tudo, dando livramento. Juízes capítulo 15. A vingança de Sansão. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava e disse-lhe que a dei ao seu irmão. Sua irmã mais nova não é a mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhe: foi Sansão, um genro do Timita, porque a sua mulher foi dada a seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhe disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna na rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades de Leí. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando iam chegando a Leí, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos. Mas o Espírito do Senhor apoderou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramat-Leí. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão do teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada de En-Hacoré, e ainda lá está em Leí. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Juízes capítulo 16. Sansão e Dalila. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão esteve aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado e só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou-se firme na porta da cidade com os 2 batentes e o arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina, que fica defronte de Hebrom. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila, e os líderes filisteus foram dizer a ela:
Veja se você consegue induzi-lo e mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo. Para que o amarremos e subjuguemos, cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmido, e Dalila amarrou com elas, tendo homens escondidos no quarto. Ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenha sido usadas, ficarei fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com as cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas do seu braço como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer um pano, as 7 tranças da minha cabeça e prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu como lançadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele se despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela disse: como pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo de minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um dos homens para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam e furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A morte de Sansão. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom. E para festejar, comemorando sua vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Com o coração cheio de alegria, gritaram: tragam-no a Sansão para nos divertir. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia. Quando o puseram entre as colunas, Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres vendo Sansão, que os divertia. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico,
Dai-me força mais uma vez e faça com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo. E ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos.